Beleza, li uma parte até que acho que a internet caiu, encerrou sozinho, não sei. Até a página 117. Então eu vou para 118. Fontes narrativas externas. Se o período entre o século IX e XV chega a ser chamado Era das Fontes Árabes, devido à predominância de material nessa língua, o período em estudo é marcado por um nítido declínio desse aspecto. As razões para essa mudança estão ligadas ao desenvolvimento político e cultural geral do mundo islâmico, que serão discutidas mais apropriadamente num volume posterior. Isso, no entanto, não significa que não haja fontes árabes, mas que seu número e qualidade, com algumas exceções, não podem ser comparados nem com o período anterior, nem com fontes de outras origens. Em árabe e em outras línguas orientais. Embora o trabalho de Leão Africano, conhecido originalmente como Al-Hassan al-Hussan el-Zayati, tenha sido escrito em italiano, tem procedência na tradição geográfica árabe. Além disso, as viagens de Leão Africano no Sudão Ocidental e Central no início do século XVI foram realizadas antes de sua conversão ao cristianismo e retiro na Itália. Consequentemente, como árabe e muçulmano, o trabalho não está isento de erros, tanto geográficos como históricos. Todavia, foi que supriu a Europa por quase 3 séculos com seu único verdadeiro conhecimento do interior da África. Uma fonte de particular interesse é representada pelas obras sobre navegação de Ahmad ibn Majid, escrito no século XVI. O piloto que conduziu Vasco da Gama do Malindi até a Índia. Entre seus numerosos livros sobre teoria e prática de navegação, o que trata da costa leste da África é o mais importante, já que contém, além de uma vasta quantidade de material topográfico e um mapa das rotas marítimas, opiniões categóricas sobre os portugueses no Oceano Índico. Alguns detalhes originais sobre a África Oriental e os Anj são encontrados na Crônica da Fortaleza de Adem, escrita por Abu Makrama, morto em 1540. Há uma crônica mais recente que trata da mesma região, de Salih ibn Hazik, morto em 1873, intitulada História dos Imanes e Saids de Omã, a qual foi incorporado um trabalho anterior escrito na década de 1720 por Shihan ibn Siran de Omã. O século XVIII não deixou nenhuma fonte árabe externa de grande valor para a história da África do Sul do Saara. E somente no início do século seguinte é que vamos assistir a um certo florescimento nesse domínio. El-Tounsi, morto em 1857, já citado, escreveu sua visita a Uadai na primeira crônica dedicada àquele reino, e redigiu também um valioso relatório sobre Darfur, algumas décadas antes, e do outro lado do cinturão sudanês, o marroquino Abd es-Salam Shadaini registrou informações sobre Tombouctou e a região de Massina, antes da ascensão dos Dinar. A história do Império Songhai, sua queda e o posterior desenvolvimento do Vale do Níger foram registrados não só pelos cronistas sudaneses, mas também por alguns dos historiadores marroquinos acima mencionados,
Recentemente, muitas fontes até então desconhecidas sobre as relações entre Maghreb e o Sudão foram descobertas em bibliotecas marroquinas e aguardam publicação e estudo por parte dos historiadores da África. Deve haver também material muito valioso em árabe e turco, disperso pelos outros países norte-africanos e na própria Turquia, e de cuja existência temos, até o presente momento, informações extremamente escassas. Essa situação oferece perspectivas interessantes para o historiador, e a localização, organização e tradução desse material estão entre as tarefas mais urgentes para o futuro. Os materiais em outras línguas orientais são ainda mais escassos que em árabe, o que, todavia, não significa que não possamos descobrir novos materiais, menos ou mais importantes, por exemplo, em persa ou em certas línguas hindus. O Egito e parte do Sudão e da Etiópia. Até agora, as principais fontes ainda é do viajante turco Evliya Çelebi, que visitou o Egito e parte do Sudão e da Etiópia. No entanto, seu conhecimento de outras regiões da África só se fez indiretamente. O mesmo acontece com seu compatriota, o almirante Sid Ali, que copiou e traduziu do árabe trechos do livro de Ahmad bin Majid al-Muhit sobre o Oceano Índico, acrescentando-lhes apenas alguns detalhes. No início do século XIX, um estudioso de Azerbaijani, Zain el-Abdin Shivani, visitou a Somália, a Etiópia, o Sudão Oriental e o Maghreb, descrevendo suas viagens num livro intitulado Bustano es-Seyyabi, O Jardim das Viagens. Parece que existe um nítido interesse pela África, especialmente pela Etiópia, na Transcaucásia e especialmente entre os armênios. No fim do século XVII, dois padres armênios, Astvakatur Timbuk e Avatik Bagdasaryan, empreenderam uma viagem pela África, da qual mais tarde deixaram descrição, começando na Etiópia e continuando através da Núbia, Darfur, Lago Chad e Tekrur, até o Marrocos. Em 1821, Varga, um armênio de Astracan, cruzou o Saara partindo do norte, visitou Tombuctu e chegou à Costa do Ouro, onde escreveu em inglês sua narrativa breve, mas rica em informações. Outros materiais relativos à África em armênio ou georgiano existem nas bibliotecas e arquivos nas respectivas repúblicas soviéticas. Em línguas europeias. O enorme volume da literatura europeia sobre a África tropical desde o início do século XVI torna impossível uma enumeração até mesmo dos trabalhos ou autores mais importantes. No entanto, um estudo do caráter geral e uma avaliação dessa literatura como fonte para a história da África servirão melhor ao propósito desse capítulo que um arrolamento interminável de nomes e títulos. Já falamos das alterações nos limites geográficos no início do século XVI. Toda a linha costeira do Senegal até o Cabo Guardafui era conhecida dos portugueses, que no fim do mesmo século penetraram no interior do antigo Congo, Angola e ao longo do Zambeze. Os 2 séculos seguintes acrescentaram muito pouco ao conhecimento europeu. Houve algumas tentativas esporádicas de cruzar o Saara. Contatos mais duradouros foram estabelecidos ao longo do Senegal e Gâmbia, e um viajante foi do Zambeze até Kilwa,
parando no lago Malawi. Por outro lado, as informações sobre os povos costeiros, especialmente na África Ocidental, tornaram-se mais detalhadas e variadas. A exploração sistemática do interior africano iniciou-se somente no fim do século XVIII, terminando com a divisão do continente entre as potências coloniais. Em termos de representação nacional, pode-se dizer que os autores do século XVI eram predominantemente portugueses, ou do século XVII, holandeses, franceses e ingleses. Os do XVIII, principalmente ingleses e franceses, e os do XIX, ingleses, alemães e franceses. Outras nações europeias foram evidentemente representadas no decorrer de todos esses séculos, como por exemplo os italianos no Congo do século XVII e no Sudão Oriental no século XIX, ou os dinamarqueses na Costa dos Escravos e na Costa do Ouro nos séculos XVIII e XIX. E há entre os autores de livros de viagens e descrições, mas especialmente no último século, pessoas da Espanha, Rússia, Bélgica, Hungria, Suécia, Noruega, Tchecoslováquia, Polônia, Suíça, Estados Unidos, Brasil e por vezes até um negro romeno ou maltês. Até um grego, romeno ou maltês, me perdoe. Felizmente, a maioria dos livros escritos em línguas menos conhecidas tem sido traduzida para línguas mais acessíveis. Ao avaliar os materiais europeus, devemos levar em consideração não tanto a nacionalidade dos autores, mas sim a mudança de atitudes dos europeus em relação aos africanos em suas sociedades em geral. Seria simplista afirmar que os escritores portugueses estavam mais inclinados a observar com preconceitos cristãos os povos que descreviam, do que os ingleses, por exemplo, ou que os holandeses estavam mais propensos à observação objetiva do que os escritores de outras nações. Evidentemente, a diferença entre um cronista português do século XVI, cuja abordagem estava impregnada dos valores medievais, e um estudioso ou médico holandês do fim do século XVII, produto de uma cultura já mais racional. A quantidade e variedade dos materiais à nossa disposição não nos permite nenhuma generalização apressada, somente análise individual de cada um de acordo com seus méritos, que leve em consideração, evidentemente, sua data e o assunto tratado, nos permitiria formalizar um julgamento. Deve-se também evitar a falácia de que, com o tempo, houve uma melhora gradual na objetividade das narrativas e de que, quanto mais nos aproximamos da atualidade, mais científicas se tornam as observações sobre a realidade africana. O que equivaleria a admitir a prioristicamente que uma narrativa de um viajante do século XIX tem simplesmente por isso uma credibilidade maior que uma narrativa escrita 3 séculos antes. Burton e Stanley, enquanto observadores, eram prisioneiros da ideia, apresentada como cientificamente provada, da superioridade dos homens brancos, do mesmo modo que os autores portugueses eram prisioneiros da pretensa superioridade de sua fé cristã. O período do comércio de escravos não era, em geral, favorável a narrativas objetivas sobre os africanos, mas as necessidades práticas do comércio exigiam um estudo minucioso das atividades econômicas e sistemas de governo na África, de modo que temos, já nessa época, uma série de fontes muito valiosas. Livros sobre a África e os africanos
foram escritos por missionários, comerciantes, funcionários públicos, oficiais da Marinha e do Exército, cônsules, exploradores, viajantes, colonizadores e, alguns, por aventureiros e prisioneiros de guerra. Cada qual tinha seus próprios interesses. Assim sendo, os propósitos e abordagens variam consideravelmente. As narrativas de viajantes, típicas de um certo gênero literário, estavam preocupadas com um mundo desconhecido, exótico e estranho e deviam responder às exigências gerais de seus leitores. Essa inclinação pelo exótico e pelas aventuras, ornamentada por opiniões mais ou menos fantásticas sobre os povos africanos ou descrevendo com complacência os inúmeros perigos encontrados pelo heróico viajante, persistiu até o século XIX. Os missionários dispensavam alguma atenção às religiões africanas, mas em sua maioria careciam da habilidade e boa vontade para compreendê-las, e estavam preocupados principalmente em expor seus erros e barbarismos. Por outro lado, eles conheciam as línguas locais, estando, portanto, numa posição melhor que os outros para aprender a estrutura social. Às vezes demonstravam interesse pela história, passando então a coletar as tradições orais locais. No século XIX, a maior parte da literatura narrativa provém dos exploradores que, de acordo com a tendência da época, tinham sua atenção voltada principalmente para a solução de grandes problemas geográficos, de modo que sua contribuição serviu mais para a geografia física que para o conhecimento da sociedade africana. A maioria deles estava mais interessada nas vias navegáveis do que nas vias da cultura. E muitos, sendo cientistas naturais, careciam de senso histórico ou acreditavam no mito da ausência de história africana. Existem, evidentemente, exceções a essa regra, sendo a mais famosa a de Heinrich Barth. Por outro lado, surgiram já no decorrer do século XVIII certas histórias de eslavos ou povos africanos, como The History of Dahomey, Londres, em 1793, de Archibald Dalzell, que, num exame minucioso, revela-se como um panfleto anti-abolicionista. Depois de mostrar algumas deficiências das fontes narrativas europeias, podemos agora examinar seus aspectos mais positivos. Acima de tudo, elas nos fornecem a estrutura cronológica tão necessária na história da África, onde a datação é um dos pontos mais fracos da tradição oral. Mesmo uma única data, dada por um viajante ou outro autor, por exemplo, de seu encontro com alguma personalidade africana, pode constituir um ponto de partida para toda a cronologia de um povo e às vezes até para mais de um. O simples fato de estarem registradas por escrito não significa, entretanto, que todas as datas devam estar corretas. Há casos em que autores europeus, relatando boatos ou tentando calcular um intervalo de tempo de acordo com fontes não controláveis, cometeram erros mais ou menos graves. Mas os europeus tinham, em geral, à sua disposição uma medida do tempo tecnicamente mais desenvolvida. A literatura narrativa é de importância primordial como fonte da história econômica. Rotas comerciais, principais mercados, mercadorias e preços, agricultura e artesanato, recursos naturais, tudo isso podia e era observado e descrito sem preconceitos. Com efeito,
Os europeus necessitavam, em seu próprio favor, de narrativas tão objetivas quanto possível sobre esses assuntos. É verdade que os recursos naturais ou possibilidades econômicas de algumas regiões foram pintados com cores muito brilhantes, a fim de se fazerem realçar os méritos do explorador. Mas o historiador está acostumado a esses exageros e os leva em consideração. O que os europeus mais bem registraram foram suas observações dos aspectos exteriores das sociedades africanas, dos chamados usos e costumes. Os documentos fornecem descrições ricas, precisas e requintadas de várias cerimônias, vestimentas, comportamento, estratégias e táticas de guerra, técnicas de produção, etc. Não obstante, às vezes, a descrição ser acompanhada por epítetos como bárbaros, primitivo, absurdo, ridículo e outros termos pejorativos, o que por si só não significa muito. Trata-se somente de um julgamento em função dos hábitos culturais do observador. Muito mais grave é a total falta de compreensão da estrutura interna das sociedades africanas, da complicada rede de relações sociais, da ramificação das obrigações mútuas, das razões mais profundas para determinados comportamentos. Em suma, os autores eram incapazes de descobrir as motivações profundas das atividades africanas. Apesar de tudo, a redação da história da África seria quase impossível sem o material fornecido pelas fontes narrativas europeias. Elas podem ter suas deficiências, ignorar muitos detalhes ou tratá-los de um ponto de vista preconceituoso, parcial ou ainda interpretá-lo incorretamente. Mas estes são riscos normais inerentes a toda historiografia e não é razão para se rejeitar esse amplo e extremamente importante conjunto de informações. Ao contrário, há uma necessidade urgente de se reeditar o maior número possível de narrativas desse tipo e de publicá-las com comentários e notas apropriados, tornando possível assim sua avaliação e reinterpretação à luz da nova historiografia da África. Vamos lá. Fontes narrativas internas. Ok, estamos na 124 já. Deixa eu ver se temos tempo e até onde nós vamos parar com essa leitura. Beleza. Durante o período que estamos estudando, ocorreu um novo fenômeno de consequências capitais: o aparecimento e desenvolvimento de uma literatura histórica escrita por africanos na região ao sul do Saara. O meio de expressão não era inicialmente nenhuma das línguas africanas locais, mas sim o árabe, cujo papel no mundo islâmico pode ser comparado ao que o latim representou na Idade Média Europeia, isto é, o meio de comunicação entre os povos cultos e, mais tarde, também algumas das línguas europeias. A tradição historiográfica parece ter começado ao mesmo tempo no cinturão sudanês e na costa africana oriental, precisamente nas duas grandes regiões cobertas até essa época pelas fontes árabes externas e nas quais o Islã exerceu uma prolongada influência. As mais antigas crônicas existentes datam do início do século XVI, embora relatem eventos dos períodos anteriores. A primeira, o Tariq al-Fatash, obra de 3 gerações da família Kati de Djennet, cobre a história de Songhai e dos países vizinhos até a conquista marroquina em 1591. Mais extenso e mais rico em detalhes é o Tariq al-Sudan, escrito pelo historiador
de Tombouctou El Saad e que cobre em parte o mesmo período, continuando porém até 1655. Ambas são obras de grandes estudiosos, com um vasto campo de interesses e um conhecimento profundo dos acontecimentos seus contemporâneos. Mais significativo ainda é o fato de, pela primeira vez, podermos ouvir a voz de africanos autênticos, mesmo sabendo serem os autores francamente partidários do Islã e observarem os acontecimentos desse ponto de vista. No século XVIII tem origem uma história anônima, mas muito detalhada, dos pachás marroquinos de Tombouctou, entre 1591 e 1751, contendo também material útil dos países e povos vizinhos. Outro tipo de fonte é representado pelo Dicionário Biográfico dos Intelectuais do Sudão Ocidental, compilado pelo famoso estudioso Ahmed Baba, de Tombouctou, morto em 1627. É a mesma região do Império Songhai que pertence Tariq Sai, crônica árabe de Ibn Adwar, escrita, segundo dizem, em 1410. Se fosse autêntica, seria o mais antigo documento existente escrito na África Ocidental. Contudo, parece ser mais propriamente uma versão tardia da tradição oral. De Tombouctou e de Gené, a tradição da crônica escrita expandiu-se para outras áreas, especialmente para o sul e oeste, na região situada entre Sahel e a floresta tropical, em alguns casos até mesmo ao sul ainda. Intelectuais muçulmanos começaram a registrar por escrito, a partir da metade do século XVIII, ou até antes disso, crônicas locais, genealogias de clãs, biografias concisas e livros religiosos. O exemplo mais notável é Kitab Gonja, escrito depois de 1752, que é uma história do reino Gonja, baseado em parte em tradições orais. Há muitas crônicas de menor importância, e é de se esperar que outras surjam em outros lugares. Nessa região, sob influência das comunidades de Ula e Hausa, ou de ambas, a maior parte desses trabalhos está escrita em árabe. Muitas crônicas também foram escritas em Ajami, isso é, em línguas locais, mas com caracteres árabes. A situação é análoga nas regiões de fala Fulfulde, sobretudo em Futá Toro e Futá de Jalon, na própria Guiné, assim como em Dakar e nas bibliotecas em Paris. Há muitas crônicas daquelas regiões em árabe ou em Fulfulde, ou em ambas, a maioria datando do século XVIII e XIX. Os materiais de Futá Jalon já recentemente foram publicados e examinados em obras científicas. Quanto a esse aspecto, pode-se fazer referência à coleção de Gilbert Villard, mantida na biblioteca do IFAM em Dakar. Já para Futá Toro, a situação é outra. As crônicas dos Futá senegaleses, de Siré Abbas Sow, um autor do século XVIII, tornaram-se acessíveis já há meio século. Outro antigo trabalho, um dicionário biográfico de Muhammad el-Bartaili, chamado Fath el-Sakur, de 1805, está sendo preparado para publicação por John O. Unwin, uma história mais moderna dos Futá Toro, escrita em 1921 por Sheikh
Camará Musa de Ganguel e intitulada Zuhur al-Basatin, Flores dos Jardins, ainda não foi publicada. No norte da Nigéria também crônicas e outras fontes em árabe surgiram em data relativamente recente. O Imame Ibn Fartuwa, fim do século XVI, deixou um relato fascinante e detalhado da vida e da época de Maí Idris e de suas guerras. De período mais recente são as várias listas de governantes e crônicas do Bornu. Uma fonte excepcional é representada pelos chamados Mabrams, registros de privilégios concedidos por governantes a famílias de notáveis religiosos, através dos quais podemos perceber também condições econômicas e sociais. Não resta muita coisa do material histórico pré-jihad na região Hausa, embora o nível de instrução, especialmente entre os líderes religiosos Fulani, fosse relativamente alto. Mas alguns poemas na língua Hausa ou em Kanuri, no Bornu, contêm comentários sobre acontecimentos da época. No início do século XIX, presenciou um renascimento da literatura árabe no Sudão Central e Ocidental. Além dos trabalhos naquela língua, um número cada vez maior de livros foi escrito em línguas locais, como Hausa, Fulfulde, Kanuri, Mandara, Kotoko e etc., utilizando caracteres árabes. Os mais produtivos foram os líderes dos Jihad Fulani, no norte da Nigéria, apesar de grande parte de sua produção literária tratar de assuntos religiosos e somente algumas obras poderem ser consideradas verdadeiras crônicas. Toda essa literatura em árabe ou numa das línguas africanas ajuda a construir um quadro mais coerente da vida social e intelectual nessa região. As crônicas das cidades Hausa, Kano, Katsina, Abuja, etc., embora originárias do fim do século XIX, baseiam-se de certa medida em documentos mais antigos ou na tradição oral. Um desenvolvimento similar ocorreu mais a leste, em Barguirme, Kotoko, Mandara e Wadai. Algumas crônicas ou listas de reis já foram publicadas, mas muitas outras ainda estão em manuscritos e espera-se descobrir outras mais em coleções particulares. Uma crônica ritmada em Fulfulde descreve a vida e as atividades do grande reformador Tukulor al-Hadjid Umar, autor de um trabalho religioso, Rima Hizb el-Rabin, Lanças do Partido do Deus Misericordioso, que contém também muitas alusões históricas às condições de vida no Sudão Ocidental. A costa africana oriental pode ser comparada com o Sudão quanto ao número de suas crônicas. Há crônicas de muitas cidades escritas em árabe ou em Kiswahili, em escrita árabe, que fornecem lista de reis e narrativas da vida política. Somente a crônica de Kiwa é realmente antiga. Foi composta em 1530 aproximadamente e chegou até nós em duas versões diferentes. Uma transmitida por de Barros e a outra copiada em Zanzibar em 1877. As crônicas, na sua maioria, só foram compiladas recentemente, embora algumas remontem à segunda metade do século XVIII. Muitas delas se concentram em acontecimentos anteriores à chegada dos portugueses.
constituem, de certa forma, registros de tradições orais que devem ser tratadas e avaliadas como tais. Um número considerável de manuscritos ainda pertence a coleções particulares. Desde 1965, mais de 30.000 páginas de manuscritos Swahili, em árabe também, foram descobertas e é de se esperar que, quando toda a costa tiver sido completamente explorada, encontremos materiais que venham esclarecer muitos aspectos desconhecidos da história da África Oriental. Além das crônicas das cidades, outros gêneros literários podem ser utilizados com proveito pelos historiadores, como, por exemplo, a poesia Swahili, notadamente o poema Al-Inkishafi, composto na segunda década do século XIX, que descreve a ascensão e o declínio de Pate. A produção literária dos africanos em língua europeia tem início 2 séculos mais tarde que a redação em árabe. Como era de se esperar, os primeiros exemplares foram produzidos por indivíduos da costa ocidental, onde os contatos com o mundo exterior eram mais intensos que em qualquer outro ponto. Apesar dos nomes Jacobus Captain, de 1717 a 1747, a William Amor, de 1703 a 1753, e Philip Quaker, 1741 a 1816, todos de origem fanti, não deverem ser esquecidos como os pioneiros da literatura africana em língua europeia. Sua contribuição para a historiografia da África foi insignificante. Incomparavelmente mais importantes como fontes históricas são os trabalhos dos escravos libertos da segunda metade do século XVIII, Ignácio Sancho, de 1729 a 1780, Ottobah Cugoano, 1745 a 1800, e Olodoa Iquiano, Gustavo Vasa, de 1745 a 1810. Há uma interrogação aqui. Todos os três estavam especialmente interessados na abolição do comércio de escravos, e seus livros, embora polêmicos, fornecem muito material biográfico sobre a situação dos africanos, tanto na África como na Europa. Do mesmo período provém um documento único, o Diário de Antera Duque, um dos principais comerciantes de Calabar, escrito em Pidgin English local e que cobre um longo período, embora um pouco breve. Esse diário nos fornece importantes dados sobre a vida cotidiana num dos mais importantes portos negreiros. Em Madagascar, o grande rei Merina Hadamá I, de 1810 a 1828, mantinha uma espécie de diário em escrita árabe, Surah B. Em 1850, aproximadamente, 2 outros aristocratas Merina, Raombana e Raaniraka, escreveram no alfabeto latino relatos que ajudam a reconstruir uma imagem mais completa da vida cotidiana dos Merina no século XIX. Não, é até aqui. Durante o século XIX, muitos africanos ou afro-americanos participaram de viagem e exploração ou publicaram reflexões sobre a vida africana, às vezes em combinação com polêmicas de diversas naturezas. Samuel Crowther, um Yorubá educado em Serra Leoa e na Grã-Bretanha,
Tomou parte das expedições do Níger de 1841 a 1853, deixando descrição de suas viagens. Thomas B. Freeman, nascido na Inglaterra, de origem mestiça, viajou muito na África Ocidental e descreveu os povos da costa e do interior com simpatia e inspiração. Dois afro-americanos, Robert Campbell e Martin R. Delaney, foram para a Nigéria na década de 1850 em busca de áreas adequadas para uma possível colônia de afro-americanos. Um liberiano, Benjamin Anderson, descreveu com muitos detalhes e observação precisa sua viagem no Alto Vale do Níger. Dois eminentes líderes africanos, Edward W. Briden e Jones Africanus B. Horton, pertencem a uma classe particular. Alguns dos livros, papéis e artigos de Blinden constituem por si só uma fonte histórica, outros já têm um caráter de interpretação histórica, mas mesmo assim são indispensáveis para qualquer pesquisa que trate do surgimento da consciência africana. O mesmo se pode dizer do trabalho de Horton, com a diferença de que suas observações tendiam a ser mais precisas quando tratava das sociedades com as quais manteve mais estreito contato. Esses dois homens pertencem já a uma fase de transição com o grupo de africanos que começaram a escrever a história de seus próprios países ou povos. Uma primeira tentativa, embora com maior ênfase na etnografia, foi feita pelo Ab Boilat, um mulato de St. Louis, em seus Esquisses Senegaleses. Um interesse maior pela historiografia, baseada principalmente na tradição oral, pode-se observar nas regiões da África sob domínio britânico, mas somente no fim do século XIX. C.C. Heyndorf, um Gá, publicou em 1895 em Basel sua History of the Gold Coast and Ansali, e é considerado o primeiro historiador moderno de origem africana. Com ele e Samuel Johnson, cujo History of the Yorubas é contemporânea do livro de Heyndorf, mas só foi publicada em 1921. Inicia-se a cadeia ininterrupta de historiadores africanos, a princípio amadores, na maioria missionários, mais tarde profissionais. Suas ideias e suas obras são abordadas no capítulo dedicado ao desenvolvimento da historiografia da África. Legal. Estamos quase, hein, galera? Todas essas fontes narrativas, escritas em árabe ou em diversas línguas africanas e europeias, formam um vasto e rico conjunto de materiais históricos. Elas não cobrem, evidentemente, todos os aspectos do processo histórico e possuem um caráter regional, oferecendo, em alguns casos, apenas uma imagem fragmentária. As fontes escritas por muçulmanos demonstram, em geral, um pronunciado ponto de vista islâmico, que aparece claramente quando abordam sociedades não muçulmanas. Os autores de fontes narrativas em línguas europeias eram, ao mesmo tempo, polemistas em campanha contra o comércio de escravos ou em favor da igualdade e, portanto, com uma certa tendência à parcialidade. Mas trata-se de limitações normais de todas as fontes narrativas e, cientes delas, devemos ainda assim reconhecer que possuem uma vantagem decisiva. São vozes dos africanos que nos revelam uma outra face da história, que esteve sufocada pela torrente de opiniões estrangeiras.
Beleza, página 129, nós lemos hoje da 114 a 129. Lemos bem, hein? Lemos 15 páginas. A próxima leitura são fontes arquivísticas particulares, relatórios confidenciais e outros testemunhos. E aí nós estamos próximo do fechamento desse capítulo. Então é isso. Tivemos essa leitura. Estamos em vias de encerrarmos o capítulo 6. Espero que vocês gostem. E boa semana para vocês. Semana que vem, leitura de psicanálise. Tá bom? Até mais. Abraços.